Neville Goddard Universo Quântico traz hoje a palestra, Propósito Revelado. Realizada em 25 de junho de 1971. Quando o propósito é revelado, tudo se encaixa. A revelação do propósito dá sentido a tudo, e há um propósito nesta maravilhosa e vasta criação de Deus. Paulo disse: Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele estabeleceu em Cristo como um plano para a plenitude dos tempos. Efésios 1 versículo 9, 10. Há um plano por trás de tudo isso. Agora, voltemos ao versículo mais disputado de Eclesiastes. Deus pôs a eternidade na mente do homem, mas de tal forma que o homem não pode descobrir o que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3, 11. A Revised Standard Version traduz como eternidade. O significado da palavra traduzida como eternidade determinará qual significado você daria a esse versículo. A palavra é Olon. A King James Version traduz como o mundo. Ele colocou o mundo na mente do homem. Mas a palavra é Olon. Ela realmente significa, em certo sentido, história, mas a história para aquele que a escreveu, o Mestre, consiste em todas as gerações do homem, incluindo suas experiências, e todas fundidas em um grande todo, e esse tempo concentrado no qual todas as coisas são fundidas, eles chamam de eternidade. É disso que todas as coisas brotam. Agora isso está em sua mente. Todas as gerações que já andaram na face desta terra, todas as suas experiências, todos os que estão andando hoje, todos os que sempre andarão, Deus colocou em sua mente. Você não está limitado a esta pequena seção de tempo, 70 anos. Ele tomou a eternidade. Portanto, ele deu a si mesmo a você. Mas ele escondeu o presente do começo dos tempos até o fim. O presente é o próprio Deus. Acredite, e toda a incrível história do Evangelho se tornará possível para você. E o dia chegará, você experimentará o presente, e saberá o quão verdadeiro ele é. O propósito de Deus é dar-se a você individualmente, como se não houvesse outros no mundo, apenas você, pois o presente é tão completo, não é você e Deus, é você como Deus. Deus se tornou como você é, para que você possa ser como ele é. Paráfrase da declaração de Blake em A Jerusalém. Então, no final, você não verá outro como Deus. É você como Deus. Esta é a história. Agora, no 4º capítulo de Eclesiastes, bem no final do 4º capítulo, ele disse: Vi todos os viventes que se movem debaixo do sol, bem como aquele segundo jovem, que deveria ficar em seu lugar, não havia fim para todo o povo, ele estava acima de todos eles. No entanto, aqueles que virão depois não terão alegria nele. Não é isso também vaidade e esforço após o vento? Eclesiastes 4 versículo 15,16. Este segundo mencionado nas Escrituras é o Senhor do céu. Começa bem no começo de Gênesis. O segundo foi Abel, o abatido, o assassinado. Conforme avançamos, o segundo foi Isaque, não Ismael, o primeiro. Nós avançamos, e era Jacó, não Esaú. Uma estranha inversão de ordem acontece em todas essas adumbrações nas Escrituras. Elas são todas um prenúncio do que Deus planejou para nós. Há aquela segunda juventude em nós que precisa ser despertada, e essa é o próprio Deus. Ele está reproduzindo em nós sua própria imagem, e isso é chamado de segundo homem ou o Senhor do céu. Compartilharei com vocês, como fiz noite após noite, minha própria experiência pessoal com as Escrituras. A história é a única história verdadeira no mundo. O propósito eterno de Deus está acontecendo no tempo, mas é um estado eterno. É algo que é contínuo. É permanente, em contraste com esse estado fragmentado no tempo onde parecemos começar, e todas as coisas que começam aqui terminam. Mas há algo que não começa. É contínuo. Está no homem. Está enterrado no homem, e aquilo que não pode começar ou terminar é Deus no homem. Paulo fez a pergunta: Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? 2 Coríntios 13 versículo 5. Bem, a resposta para isso,
se você for honesto consigo mesmo, se você não teve a experiência, você diria: não, eu não acredito. Eu poderia acreditar, e eu acreditarei, mas eu não sei. Pois, experimentar seria saber. Não experimentar e somente acreditar seria boato, mas eu quero realmente experimentar, para que eu possa saber. Seu propósito neste mundo não é o que o mundo pensa que é. Por isso eles disseram que você não se alegra. Aqueles que vierem depois não se alegrarão nele. Eclesiastes 4 versículo 16, porque eles pensarão que seu propósito é fazer fortuna, obter uma casa maior ou mais casas, obter um nome entre aqueles que estão partindo deste mundo, pois todos estes aparecem, eles aumentam, eles desaparecem, eles desaparecem. Não importa quanto tempo eles prolonguem, ou eles pensam que o fazem, todos eles desaparecem, e eles querem ter algum nome entre as sombras que estão desaparecendo. Há um propósito, e o propósito é despertar como Deus, o próprio Deus. O plano é definido nas Escrituras. Ele disse: eu vim ao mundo somente para cumprir as Escrituras. Esse é o meu propósito. Aquele que começou a boa obra em mim a completará, quando em mim se revelar o seu plano, que é Cristo Jesus. Filipenses 1 versículo 6. Ele revelará Cristo Jesus em mim. Bem, quando o fizer, eu sou ele. Fui ensinado que ele habita em mim, mas também fui ensinado que ele veio de fora. Quando alguém vivencia a história, ele percebe que ele não é de fora de forma alguma. Ele sempre esteve enterrado em mim, aquele Cristo universal, o Cristo cósmico. O todo dele, não um pedacinho dele, mas o todo está enterrado na parte aparente, e esse indivíduo, falando de você agora individualmente, um dia terá a experiência registrada nas Escrituras de Jesus Cristo. Ele disse: eu não sou deste mundo. Eu sou de cima. Vocês são de baixo. João 8 versículo 23. Ele não está falando para a multidão do lado de fora. Está acontecendo dentro do indivíduo. Estou falando agora para esta mente consciente e racional abaixo, esta vestimenta de carne e osso. Você é de baixo. Eu sou de cima. Eu devo nascer de cima. Você, Névio, o Névio de carne e osso, você nasceu de baixo, do ventre de uma mulher. Eu estou nascendo de cima, daquele lugar onde me deitaram quando eu morri. Eu morri como Deus, para despertar no homem como homem, e então tomar aquele homem em quem estou enterrado e elevá-lo ao nível do meu eu como Deus. Ele está enterrado em seu crânio. Esse é o Gólgota. Não há outro lugar de sepultamento para Jesus Cristo. Você pode ir por todo o mundo procurando por seu chamado Santo Sepulcro, e você não o encontrará fora de seu próprio crânio. É onde ele está enterrado. E chegará o dia em que você se verá despertando. Você despertará em seu próprio crânio, e estará sozinho, completamente sozinho, e o crânio estará selado, completamente selado, mas agora, tendo despertado dentro de seu crânio, você tem uma sabedoria inata sobre o que deve fazer. Você tem um desejo consumidor, e esse é sair. Você está completamente selado em seu crânio, e você está de pé sozinho, mas você sabe que se você empurrar a base do seu crânio, algo irá ceder. E você empurra de dentro, e algo rola para longe, como descrito nas Escrituras. E a pedra foi rolada para longe. Marcos 16, 4. Você faz isso. E então você coloca sua cabeça através daquela pequena abertura, e você aperta, e você sai como uma criança nascendo, polegada por polegada por polegada. E quando você está quase fora, você puxa a parte restante do seu corpo para fora do seu crânio. E depois de alguns segundos no chão, você se levanta novamente e olha para trás para aquele corpo do qual você saiu. É horrivelmente pálido, jogando sua cabeça de um lado para o outro como alguém em recuperação de alguma grande ou importante operação. Então você ouve o vento que realmente precedeu todo o drama, um vento peculiar e sobrenatural. Agora, vento e espírito são a mesma palavra tanto em grego quanto em hebraico. Mas você ouve o vento, é um vento de tempestade. Você o sente em sua cabeça, e ainda assim parece sentir que ele vem do canto da sala onde você se encontra.
Você olha para aquele canto, não mais do que alguns segundos, e quando você olha para trás, o corpo do qual você emergiu foi removido, como dito nas Escrituras. Eles levaram o seu corpo, e não sabemos onde o puseram. João 20, 2. O corpo foi removido. Mas em seu lugar agora estão sentadas 3 testemunhas do evento. No meu caso, eles eram meus 3 irmãos mais velhos. Como diz a tradição, não está nas Escrituras, mas a tradição diz, os 3 que vieram testemunhar o nascimento eram irmãos. O rei da Arábia, o rei da Pérsia, o rei da Índia e eles eram irmãos. No meu caso, eles não são reis terrenos na minha família, eles eram simplesmente meus próprios irmãos maravilhosos e amorosos. E lá eles se sentaram, um na cabeceira, um em um pé e um no outro. O corpo se foi, mas é onde ele estaria se tivesse permanecido lá, e a cabeça e os 2 pés. Eles estão igualmente perturbados por causa do vento. Meu irmão Lawrence foi o mais perturbado, e ele se levantou e começou a andar na mesma direção que eu comecei. Ele não tinha dado mais do que um passo quando algo atraiu sua atenção, e ele olhou para o chão, e anunciou para meus outros 2 irmãos. Ora, é o bebê de Neville. Eles, com as vozes mais incrédulas, perguntaram: como Neville pode ter um filho? Ele não discute o ponto. Ele levanta o bebê envolto em faixas e o traz e o coloca na cama. Ele não viu porque agora sou espírito. Não posso ser visto por olhos mortais. Eles viram, e eles vieram e viram o sinal que foi predito pelos anjos. Vão, e vocês encontrarão isto como um sinal, uma criança envolta em faixas. Lucas 2, 12, e esse é o sinal de que o próprio Deus nasceu. Porque hoje vos nasceu um Salvador. Lucas 2, 11. O único Salvador nas Escrituras é o Senhor Deus Jeová. Eu sou o Senhor Deus, teu Salvador, é dito a você nos capítulos 43 e 45 de Isaías, e além de mim não há Salvador. Isaías 43, 11 e 45, 21. Então, o Salvador está nascendo. É exatamente isso que vai acontecer com você individualmente. Peguei o bebê, e então olhei para seu rosto, e disse: como está meu querido? Então ele abriu o sorriso mais glorioso e celestial. Como lhe disse, o nome era Isaque. Gênesis 21, 3, que significa simplesmente: ele sorri. O sorriso é um sorriso celestial. Enquanto ele está olhando para meu rosto e sorrindo, a coisa toda se dissolve. Agora chegamos àquela segunda juventude, e ele vem, no meu caso, 129 dias após o nascimento do alto. Uma explosão na minha cabeça, todo o drama acontece no seu crânio. É onde você foi enterrado, e é onde todo o drama vai se desenrolar. 129 dias depois, minha cabeça começou a uma vibração, e quando atingiu o limite, o que eu pensava ser o limite, explodiu, e então, quando a coisa toda se acalmou, estou sentado em uma mesa comum. Diante de mim está uma mesa, sobre ela uma cabeça enorme separada do corpo. Encostado na lateral de uma porta aberta e olhando para uma cena pastoral está meu filho Davi, de fama bíblica. Sim, Davi, de fama bíblica. É por isso que digo que o drama é permanente e contínuo. Não é algo que aconteceu, de uma vez por todas, há 2000 anos ou 4000 anos atrás, está acontecendo agora, e continuará a acontecer até que seu propósito seja cumprido. Ele não poderá ser cumprido até que todos experimentem esse drama predeterminado, o despertar de Deus no homem como Deus, aquele homem em quem ele desperta é Deus. Então, aqui está David encostado na lateral de uma porta aberta e olhando para mim. Nunca vi tanta beleza na minha vida. David tem uma beleza sobrenatural. Você não pode descrever a beleza daquele rapaz de cerca de 12 ou 13 anos. E enquanto eu bebo e me banqueteio com sua beleza, a coisa toda se dissolve, e eu sei que sou seu pai, e ele sabe que é meu filho. Até aquele momento, eu não tinha ideia de que havia qualquer relação entre um personagem bíblico e aquele que está falando com você agora. Foi uma surpresa completa para mim que a história contada na Bíblia seja eternamente verdadeira, e seja sobre nós. Que Davi é seu filho,
mas você não sabe disso. Ele colocou isso em sua mente no começo, mas para que você não possa descobrir o que Deus fez do começo ao fim. Esse é o versículo 11 do capítulo 3 de Eclesiastes. Foi isso que ele colocou em sua mente. Esse é aquele segundo jovem que está sobre todos eles. Como lhe foi dito, ele é príncipe para sempre. Ezequiel 37, 21. Se ele é príncipe, seu pai é rei. E o Senhor será rei naquele dia, e seu nome será um, e todos serão um. Ele é rei. O rei tem um filho, o filho é um príncipe. E Davi é o príncipe para todo o sempre. Então, aqui está o drama se desenrolando de Deus em você, e Deus é rei. Mas ele é um pai. Bem, se ele é um pai, deve haver um filho, e o filho é Davi. Agora lemos na história de Davi. Eu contarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho. Hoje eu te gerei. Salmo 2 versículo 1. E agora o Senhor fala. Encontrei Davi. Ele clamou a mim. Tu és meu pai. Meu Deus e a rocha da minha salvação. Salmo 89 versículo 20,21. Você encontrará Davi, e somente quando encontrá-lo você realmente saberá que você é Deus. Você não será persuadido na eternidade por alguém além de você mesmo. Você só pode saber disso, realmente saber disso, encontrando Davi, e Davi lhe revelará quem você é. Esse era o plano de Deus no começo. Esse é o seu propósito. Então ele o expôs em Cristo. Bem, a palavra Cristo é a palavra hebraica Messias. Aquele maravilhoso poema de Browning, quando ele tentou, de sua maneira maravilhosa, através do uso de palavras, revelar a vinda do Messias, ele chamou o poema de Saul. Se você não está familiarizado com a história, Saul era louco, o rei Saul, e Davi toca lira, toca harpa e o acalmava quando ele estava demente. Agora, a história como Browning conta é esta. Davi está diante de Saul e disse a Saul: Ó, Saul! Um rosto como o meu rosto. Te receberá um homem como eu. Amarás e serás amado para sempre. Uma mão como esta mão. Te abrirá as portas de uma nova vida. Então, de pé diante dele, ele disse: Veja o Cristo de pé. Ele está lhe dizendo quem ele é o ungido. Cristo significa o ungido. Levanta-te e unge-o. Este é ele. E Samuel 16, 12, disse o Senhor ao seu profeta Samuel: Este é ele. Com quem eles estão falando? Com Samuel. De quem? Ele falou de Davi. Então Samuel tomou o unguento, isto é, o óleo precioso, e ungiu Davi na presença de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. 1 Samuel 16, 13. Agora você é informado. Aqueles que vierem depois não encontrarão alegria nele. Eclesiastes 4, 16. Eles estão tão ansiosos para ganhar dinheiro, tão ansiosos para obter um nome entre as sombras, tão ansiosos para construir monumentos para si mesmos, que não têm tempo para a história, eles são todos sobre o mundo das sombras. Agora, o que ele quer dizer? Ele estava acima de todos eles. Bem, se você puder aceitar, posso lhe dizer? Todas essas vestimentas indicando o corpo físico são sombras. Elas são parte da estrutura eterna do universo. Você está vestindo essas vestimentas, e elas são você apenas por uma parte temporária do seu tempo. Elas se tornaram uma parte de você quando você as penetrou e anexou os cérebros delas, e então por um tempo elas são uma porção temporária da alma, mas apenas por uma parte temporária da sua jornada. Não é você. Essas vestimentas, você as queima, as coloca no forno e as reduz a cinzas, mas isso não é você. Jogue-as na fornalha, e aquele quarto sai, o quarto sendo o seu ser eterno como você. É dito a você no livro de Daniel. Jogue-os na fornalha, reduza-os a cinzas, mas aqui está o você imortal que não pode morrer. Mas enquanto você está aqui e é parte daquele pequeno mundo em que vive, você pensa que é você,
e você morrerá para protegê-lo e fará qualquer coisa para salvá-lo enquanto você cuida de seus negócios tentando fazer mais e mais deste mundo de sombras. Ele disse: aqueles que virão depois não se alegrarão nele. Isso não é uma busca pelo vento? É como buscar o vento para construir mais e mais das mesmas sombras. Então aqui, estou compartilhando com vocês o que eu pessoalmente experimentei. Todos os prenúncios do Antigo Testamento, que são colocados na forma de uma história contada como se fosse verdade, pois é isso que é contado como se fosse verdade, e você foi ensinado a acreditar que era fisicamente verdade, e não é fisicamente verdade. Acontece no homem. É mais verdade do que qualquer história física jamais poderia ser, pois isso é eternamente verdade. Agora o terceiro, você se encontrará, e este é maravilhoso, o dia chegará, você será dividido em dois de cima a baixo, e verá na base da sua espinha uma luz dourada, líquida, pulsante e viva. Embora seja uma luz líquida e pulsante, você sabe que é o seu eu, e você se funde com ela e então, como uma serpente de fogo, você sobe para dentro do seu crânio. E quando você entra, é como um trovão. Você reverbera, toda a sua cabeça começa uma grande e maravilhosa reverberação. Você acha que vai se dividir, mas não, ela desaparece, e você voltou para o céu. É assim que você toma o céu, e o toma violentamente, como lhe foi dito nas Escrituras. Veja Mateus 11 versículo 12,13 e Lucas 16 versículo 16. E então vem o clímax, e o clímax é quando o Espírito desce sobre você em forma corpórea como uma pomba e o sufoca com afeição, beijando-o por todo o seu rosto, sua cabeça, seu pescoço. Ele permanece em você quando a visão começa a desaparecer. Então o drama foi levado ao seu clímax. Você então conta isso da melhor forma que puder, seja na palavra falada como eu, ou você pode escrever se puder escrever. Mas você conta para qualquer um que queira ouvir. Não é muito encorajador se você ler o final de Atos porque ele contou de manhã até à noite. Alguns creram nele, e alguns não creram nele. Atos 28 versículo 23, 24. Bem, a mesma coisa é verdade aqui, porque o homem foi ensinado a acreditar que é uma história física, uma história secular. Quando eu lhes conto o verdadeiro significado disso, então eles viram os ouvidos, isto é, eles tapam os ouvidos com as mãos, pois não conseguem acreditar que o que lhes foi dito não é verdade secularmente. Mas eu lhe digo, não é historicamente verdade, se por história eu quero dizer coisas que aconteceram aqui na Terra. É eternamente verdade no mundo espiritual. E é isso que vai acontecer com você, e quando acontecer com você, você deixará este mundo. E da próxima vez que você fechar os olhos e os homens o chamarem de morto, você será um daqueles que olham da eternidade para este mundo e veem tudo isso acontecendo, e está tudo sob você. Foi isso que ele quis dizer. Eu vi todos os que andam debaixo do sol, e ele estava sobre todos eles. Todas essas coisas estão simplesmente sob seu controle. Tudo aqui está acontecendo por aqueles que o contemplam acima. Então, quando nos é contada a história, ele estava diante do juiz, e o juiz disse: quem é você? Ele disse: para isso nasci e para isso vim ao mundo. Para dar testemunho da verdade. Ele disse: você é um rei? Ele disse: vocês dizem que eu sou, mas meu reino não é deste mundo. Não tem nada a ver com este mundo, ele veio apenas para dar testemunho da verdade, e a verdade era a palavra de Deus. Então, ele pode expressar essa palavra, e a palavra teve que encontrar expressão nele, então ele a conta ao mundo. Alguns creram, e alguns descreram. Não há descrição pessoal de Jesus nas Escrituras. Então, esqueça todas as imagens que você viu, não importa quão bom seja o artista. Nenhuma descrição pessoal de Jesus na Bíblia porque você é o Senhor Jesus Cristo. E o dia chegará, eles saberão que você é Jesus Cristo, independentemente do seu sexo. E eles o conhecerão, identificados como você é Mary, você é John, você é Jim, você é Stanley, você é Benny, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Eles o conhecerão como seu amigo, e ainda saberão que você é o Senhor. Então,
todos serão o Senhor Jesus Cristo, todos eles formam um corpo, um espírito. Um Deus e Pai de todos, sem perda de identidade. Você é individualizado, e você tende para sempre e sempre em direção a uma individualização cada vez maior. Você alcança esse clímax de tudo isso como o que você é individualmente, mas como o Senhor. E eles o verão e saberão que você é o Senhor, enquanto você estiver andando nesta terra, posso lhe dizer? Não em algum estado pós-morte. Quando isso acontece com você, há aqueles em seu círculo de amigos que o verão, e eles não podem acreditar em seus próprios olhos, mas não podem negar o que viram. Eles saberão que você é o Senhor. Eles jantarão com você na noite seguinte, tomarão uma bebida com você, contarão uma piada, você conta uma a eles, e ainda assim eles não conseguem tirar da cabeça que o viram e que você era o Senhor. Eles sabem que você é o Senhor, e ainda assim você é o mesmo amigo que eles sempre conheceram. Mas eles o viram como você realmente é depois que você nasceu do alto. Então, o homem deve nascer do alto ou não pode entrar no reino dos céus. Todos nascerão do alto, pois aquele que vai nascer já está no homem sonhando. O sonhador no homem é Jesus Cristo. Você está sonhando este mundo. Agora sonhe nobremente. Sonhe sonhos nobres. Tudo pode acontecer. Em seus sonhos, ouse assumir que você é o homem que você quer ser. Assuma que você é isso, e persista nessa suposição, e essa suposição, de uma forma que você não sabe conscientemente, vai se solidificar em fato. Todas as suposições, se persistidas, se tornam o que o mundo chama de realidade. Então, não desista. O sonho mais fantástico pode se tornar realidade se você assumi-lo e caminhar na suposição como se fosse verdade. Noite após noite, durma como se você fosse o homem, a mulher, que você seria ou que gostaria de ser. E então, se amanhã não fizer isso acontecer, não importa. Há intervalos de tempo entre a suposição e sua realização. É como geração. Então, se você ousa assumir, dê tempo a isso. E então alguma ponte de incidentes será construída para você sem seu conhecimento consciente disso, e isso levará através dessa ponte para a realização de sua suposição de uma forma que você não conhece. Então, ouse assumir um conceito nobre de si mesmo. Viva nele como se fosse verdade, e posso lhe dizer, ele se tornará verdade. Agora, uma senhora me escreveu esta semana e me perguntou se eu poderia lançar alguma luz sobre isso. Ela disse: eu me vi em um dormitório. Eu me lembro do dormitório, pois estive naquela escola dos 12 aos 18 anos. Mas aqui está você como instrutora, e você está ensinando a todos nós como resolver quebra-cabeças. Você não fez isso por nós, você nos permitiu usar nossos próprios talentos, mas você está instruindo. Você foi a instrutora nos ensinando como resolver quebra-cabeças, nos deixando total liberdade para fazer nossos próprios esforços. Então você sentou ao meu lado, e me perguntou isso, e isso me deixou perplexo porque eu não entendi o que isso significa. Você me perguntou: você sabe quanto é 27? Você sabe o que é 27? Agora ela disse: eu não, e não posso lançar nenhuma luz sobre isso. Se você puder lançar alguma luz sobre isso, por favor, faça isso. Bem, há 22 letras no alfabeto hebraico, mas, na verdade, são 27, pois há 5 finais. 22 originais, mas 5 são repetidos e chamados de finais. Então, há 27 letras. Eu sugeriria a esta senhora que lesse o Salmo 27 esta noite. Pegue o 8º versículo. É um salmo glorioso. Não é longo, é bem curto. Tu me disseste: buscai a minha face. Meu coração te diz: a tua face, Senhor, eu busco. Não escondas de mim a tua face. Salmo 27 versículo 8,9. Esse é todo o drama, o pai e o filho, pois ninguém pode revelar o pai, a não ser o filho. E este é o filho, Davi, falando. Ele está falando com seu pai. Não escondas de mim o teu rosto. Mas tu me disseste para buscar a tua face. Meu coração diz a você:
Teu rosto, ó Senhor, eu busco. Não escondas teu rosto de mim. Esse é o drama. Agora, em sua carta, ela disse: recentemente, tenho tido esses sonhos em que sei que estou sonhando. Estou tentando muito ver o que estou vendo, mas sei que posso abrir meus olhos e ver de forma diferente, mas estou lutando para abrir os olhos e eles não abrem. Eles estão realmente à beira disso, meu querido. Você deve abrir o olho e incorrente, porque você vai ver para dentro, no mundo do pensamento, na eternidade, aquilo que está sempre se expandindo no seio de Deus. O que é isso? A imaginação humana. Como alguém escreveu, eles tiveram suas orelhas furadas, não os lóbulos da orelha, mas o centro da orelha. Sim, elas também devem ser furadas, como lhe foi dito no Salmo 40. Orelhas tu furaste para mim. Salmo 40, versículo 6. Você fez buracos nelas, para que eu pudesse ouvir a esfera celestial, nós só ouvimos os sons aqui fora, os ruídos. Mas há orelhas a serem furadas, e há olhos a serem abertos. Então, olhos em corrente se abrem para o mundo da eternidade, para o mundo do pensamento, e se expandem para sempre, e esse olho é a imaginação humana, que é uma com Deus. Pois o homem é todo imaginação, e Deus é homem. E existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação. E esse é o próprio Deus. Blake, de Annotations to Berkeley e de Laocon. Então, tenha cuidado com o que você imagina. Não importa o quão trivial seja, isso vai acontecer. O vasto mundo inteiro não é nada mais do que a imaginação confusa de homens e mulheres. Então, se parece confuso, é porque o homem não está no controle de seus atos imaginários. Ele acha que pode imaginar qualquer coisa impunemente, mas não pode. Tudo vem ao mundo para confrontá-lo e mostrar a ele qual é sua colheita. Ele plantou em algum lugar ao longo do caminho, e agora aqui vem sua colheita, e ele não reconhece sua própria colheita. Agora, sendo esta minha última noite, não tenho planos para o futuro, vou dar a vocês uma oportunidade completa para fazer perguntas. Primeiro de tudo, vamos para o silêncio. Agora, há alguma pergunta? Não fique envergonhado. Esta é minha última noite aqui, então aproveite ao máximo. Uma senhora faz uma pergunta que é ininteligível na fita. Neville responde. A questão é: você encontrará no final do Evangelho de João quando ele pergunta a Pedro se ele o ama. Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu faço. Ele repete essa pergunta 3 vezes, e isso irrita Pedro no final. Essa é a história. Veja João 21, 15 e seguintes. Posso dizer em palavras que te amo. Quero que isso seja levado às profundezas do seu próprio ser, então repito. Repito-me aqui noite após noite, porque as pessoas que acho que me ouviram, e então descubro que não o fizeram realmente. Se tivessem me ouvido a ponto de acreditar, viveriam por isso, porque o homem vive por suas crenças. E quando os encontro não vivendo pelo que confessaram em palavras que acreditavam, sei que eles realmente não acreditavam nisso, porque o homem vive por crença. Então eu digo: bem, você acredita nisso? Você realmente acredita que o que eu lhe disse é verdade, que eu nasci do alto? Você realmente acredita que Davi é meu filho, e ele é o filho de Deus e, portanto, ele me revelou quem eu realmente sou, em oposição ao que eu pensava que era? Você pode dizer em palavras: sim, eu acredito em você. Então eu posso te encontrar depois disso descrente pelo seu comportamento. E então, bem no final ele pergunta a ele 3 vezes, e você vai encontrar a palavra que ele usou sendo amor. Existem palavras diferentes. Eros é amor no nível mais baixo, e o homem confunde isso com amor. Afrodite, isso é amor, algo completamente diferente. Então, o homem pensa em sexo. Tudo bem, eu não estou negando o sexo. Sexo é uma coisa muito importante neste mundo, muito importante, mas as pessoas vão dizer: eu te amo, significando sexo. Outros, uma emoção completamente diferente os permeia. Fiquei na presença do amor infinito,
e seu homem, mas não havia nenhum sentimento de sexo sobre isso. Ele me abraçou, e nossos corpos se tornaram um corpo, nós nos fundimos, quando respondi sua pergunta. Ele disse: Qual é a maior coisa do mundo? E eu respondi: Fé, esperança e amor, estes três. O maior destes é o amor. 1 Coríntios 13 versículo 15. Com isso, ele abraçou. Agora, nossos dois corpos se tornaram um corpo. Como nos é dito nas Escrituras. Os dois serão um. Mateus 19 versículo 5. Mas nesse nível, o sexo desempenha um papel muito importante, mas chegará o dia, o corpo será dividido em dois de cima a baixo, e essa energia que foi para a geração será revertida e se moverá para a regeneração. Então, ele fez a pergunta bem no final do drama. Agora, deixe-me fazer esta declaração. Quando eu disse, ele fez a pergunta, os evangelhos foram escritos por personagens anônimos. Ninguém sabe quem são Mateus, Marcos, Lucas e João, ninguém. Eles são nomes anônimos. Eles estavam apenas relatando sua própria experiência, mas eles a contaram na forma de uma história. Então, aqui está uma alegoria. Uma alegoria é uma história contada como se fosse verdade, deixando que aquele que a lê ou que a ouve descubra seu significado oculto e aprenda sua verdade. Então, eles relataram sua própria experiência, quem quer que Mateus, Marcos, Lucas e João fossem. Eles adotaram o nome porque um nome nas Escrituras tem grande significado, não é apenas um título ou, eu diria, uma pequena etiqueta. O nome Jesus é o mesmo que a palavra Jeová. O mesmo Yod-Reval inicia ambas as palavras. A raiz é a mesma. Jeová é salvação. Jesus é chamado de Salvador, isso é salvação. E então, o Salvador nasceu, Jeová nasceu em um homem e eles relataram sua própria experiência e a contaram lindamente. Mas a verdade incorporada em um conto entrará por portas humildes. Tennyson. Então, eles contaram isso na forma de uma história, que seria aceita dessa forma, e então, gradualmente, conforme você aceita, ela se revelará em sua verdadeira forma. Então, Pedro foi quem o negou 3 vezes antes do galo cantar. Então, ele ainda está lembrando a ele que ele o negou na última vez. Você virou as costas para mim 3 vezes, e eu lhe disse que o galo não cantaria até que você tivesse me negado 3 vezes, e então na terceira vez você chorou amargamente porque sabia quão profeticamente verdadeiras eram minhas palavras. Então, o homem jurará: Viverei por isso pelo resto dos meus dias. Tudo bem, você não precisa jurar. Tente. Tente viver por isso. Não é a coisa mais fácil do mundo observar a imaginação de alguém de manhã, à tarde e à noite, e realmente controlá-la como você faria com um barco no mar quando dirige na direção que deseja que ele vá. Mas, isso tem que ser feito eventualmente. Portanto, comece agora. Se você disser que me ama, você manterá minha palavra, ele diz. Então Pedro diz: Você sabe que eu te amo. Bem, a única maneira de você me amar é obedecer à minha palavra. Aqueles que me amam, ele disse, obedecem à palavra. O que devo fazer para realizar a obra de Deus? João 6 versículo 28. Creia naquele que ele enviou. João 6 versículo 29. Bem, o único em que você pode acreditar, o quê? Um homenzinho? Não, acredite no ensinamento, pois ele lhe diz. Não são minhas palavras, mas as palavras daquele que me enviou. Então, se você realmente acredita nisso, você acreditará nas palavras e viverá por elas. Então, ele pediu 3 vezes e deixou Pedro negá-lo 3 vezes. Há mais alguma pergunta, por favor? Um cavalheiro faz uma pergunta que não é inteligível na fita. Neville responde. Era um homem de cor em Barbados. O nome dele era Jordan. Eu era um garoto. Claro, eu não sabia da história até os meus 20 anos. Nunca me contaram. Mas eu sou um de 9 irmãos e uma irmã. Meu irmão Vitor conheceu o profeta Jordan.
Ele era conhecido como profeta. Ele tinha pele clara, era mulato, e todos o viam como alguém que realmente tinha a visão profética. E ele conheceu meu irmão Vic, e ele disse a Vic: "Qual é o seu número na família Godard?" Vic disse: "Eu sou o segundo." Ele disse: "Agora, o que você quer ser?" Ele disse: "Quero ser um homem de negócios." Ele disse ao meu irmão Vitor: "Você será um empresário muito, muito bem-sucedido." Agora ele disse: "O que o terceiro quer ser?" Esse era meu irmão Lawrence. Ele disse: "Ele quer ser médico." Ele disse: "Ele será um médico muito bom e bem-sucedido." Mas, ele disse, "Não toque no quarto. Ele pertence a Deus. O Senhor o enviou para fazer uma obra definida, então, não toque nele. Você não pode persuadi-lo a fazer nada fora daquela obra que Deus o enviou para fazer." Então, acontece que eu sou o quarto. Agora, foi isso que meu irmão Vitor me disse quando voltei depois de 12 anos fora. Por hoje é só. Boa noite.